A esquizofrenia não se refere apenas a uma única condição, mas também a um espectro de condições que envolvem sintomas psicóticos como ouvir vozes ou ruídos, acreditar que você tem poderes incomuns, ficar muito paranoico e pensar que os outros controlam seus pensamentos ou vice-versa. Acreditar que os eventos mundiais estão conectados a você. A esquizofrenia é uma doença mental complexa e crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada por sintomas como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento e da percepção, a esquizofrenia pode se apresentar em diferentes formas. Neste vídeo, vou lhe mostrar os principais tipos de esquizofrenia, mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos conteúdos sobre saúde da mente e bem-estar, que postamos aqui toda semana. Agora sim, vamos lá! A esquizofrenia paranoide é caracterizada por uma variedade de sintomas distintos, sendo os mais proeminentes os delírios e as alucinações auditivas. Os delírios paranoides são crenças falsas e persistentes, nas quais o indivíduo acredita firmemente em coisas que não têm base na realidade. Esses delírios geralmente envolvem uma sensação de perseguição, conspiração ou grandeza, levando o paciente a ter medo e desconfiança em relação aos outros. As alucinações auditivas são outra característica marcante da esquizofrenia paranoide. Os pacientes podem ouvir vozes que não existem, muitas vezes comentando sobre suas ações, insultando-os ou dando-lhes comandos. Essas vozes podem ser ameaçadoras e angustiantes, afetando significativamente a vida diária do indivíduo. Além dos delírios e alucinações, os pacientes com esquizofrenia paranoide podem apresentar sintomas adicionais, como distúrbios do pensamento e do discurso, afeto embotado, isolamento social e dificuldades de concentração e memória. A esquizofrenia desorganizada, anteriormente conhecida como esquizofrenia hebefrênica, é um subtipo da esquizofrenia caracterizado por desorganização do pensamento e comportamento. A esquizofrenia desorganizada se manifesta através de uma variedade de sintomas que afetam o pensamento, a fala, o comportamento e as emoções. Os sintomas mais comuns incluem desorganização do pensamento e discurso incoerente, comportamento desorganizado, afeto embotado e isolamento social, mas vamos começar falando da desorganização do pensamento e discurso incoerente. Os indivíduos com esquizofrenia desorganizada têm dificuldade em organizar seus pensamentos de forma lógica, resultando em discurso incoerente e desordenado. Eles podem apresentar saltos abruptos de um tópico para outro, tornando difícil acompanhar sua linha de raciocínio. Comportamento desorganizado. O comportamento desorganizado é uma característica marcante da esquizofrenia desorganizada. Os pacientes podem apresentar uma falta de habilidades de autocuidado, como higiene pessoal negligenciada e dificuldade em manter rotinas diárias. Além disso, eles podem exibir comportamentos imprevisíveis e agir de maneira inadequada em situações sociais. Afeto embotado. O afeto embotado refere-se à redução da expressão emocional. Os pacientes com esquizofrenia desorganizada podem parecer insensíveis ou indiferentes a situações emocionalmente carregadas, apresentando pouca resposta afetiva ou uma gama limitada de emoções. Isolamento social. Devido aos sintomas desorganizados e à dificuldade em se relacionar com os outros, os indivíduos com esquizofrenia desorganizada tendem a se isolar socialmente. Isso pode levar a sentimentos de solidão e agravar os sintomas da doença. Esquizofrenia catatônica. Agora vamos falar sobre a esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia catatônica é marcada por perturbações motoras, como imobilidade, rigidez muscular ou agitação excessiva. Os indivíduos podem apresentar posturas e gestos bizarros ou repetitivos, além de exibir resistência à manipulação física. Os sintomas catatônicos podem variar de períodos de imobilidade quase completa a movimentos frenéticos e não propositais. A esquizofrenia catatônica é marcada por alterações no movimento e comportamento do indivíduo. Os sintomas principais incluem imobilidade, excitação catatônica, posturas e gestos bizarros, e resistência à manipulação, mas vamos falar inicialmente da imobilidade. Os pacientes com esquizofrenia catatônica podem apresentar períodos de imobilidade quase completa, conhecida como estupor catatônico.
Durante esses episódios, os pacientes podem ficar rígidos e imóveis, incapazes de responder aos estímulos externos. Excitação catatônica. Além da imobilidade, a esquizofrenia catatônica também pode manifestar-se por períodos de agitação e excitação extrema. Durante esses episódios, os pacientes podem exibir movimentos repetitivos e frenéticos sem objetivo aparente. Posturas e gestos bizarros. Os pacientes catatônicos podem assumir posturas estranhas ou adotar gestos repetitivos e não propositais. Esses movimentos podem variar de maneira imprevisível, tornando difícil para os outros entenderem ou se relacionarem com o paciente. Resistência à manipulação. Os indivíduos com esquizofrenia catatônica podem apresentar uma resistência incomum à manipulação física. Eles podem parecer rígidos e não responder a tentativas de mover seus membros ou ajustar suas posturas. Bom, agora vamos falar sobre a esquizofrenia indiferenciada. Ela é caracterizada pela presença de sintomas esquizofrênicos clássicos que não se enquadram em nenhum dos subtipos específicos. Os indivíduos afetados podem experimentar alucinações, delírios, distúrbios do pensamento e afeto embotado, mas não apresentam características distintas de outros subtipos de esquizofrenia. Os sintomas podem variar em gravidade e duração entre os pacientes, mas geralmente incluem delírios, alucinações, perturbações do pensamento, comportamento desorganizado, alterações no afeto. Vou explicar cada um deles, começando por delírios. Os indivíduos com esquizofrenia indiferenciada podem experimentar delírios, crenças falsas e persistentes que não têm base na realidade. Esses delírios podem envolver temas como perseguição, grandiosidade ou referência pessoal. Alucinações. As alucinações são comuns na esquizofrenia indiferenciada, principalmente alucinações auditivas. Os pacientes podem ouvir vozes que não estão presentes, comandando, comentando ou conversando entre si. Essas alucinações podem ser perturbadoras e angustiantes para o indivíduo. Perturbações do pensamento. A esquizofrenia indiferenciada pode levar a distúrbios do pensamento, nos quais o fluxo de pensamentos é incoerente e desorganizado. Os pacientes podem apresentar dificuldade em manter um pensamento lógico e estruturado, tornando a comunicação e a expressão de ideias mais desafiadoras. Comportamento desorganizado. O comportamento desorganizado é outro sintoma presente na esquizofrenia indiferenciada. Os pacientes podem ter dificuldade em realizar tarefas diárias, manter rotinas, expressar emoções apropriadas e se envolver em atividades sociais. Alterações no afeto. Os indivíduos com esquizofrenia indiferenciada podem apresentar alterações no afeto, como expressão emocional reduzida ou inadequada. Eles podem parecer indiferentes ou desconectados emocionalmente em determinadas situações. A esquizofrenia residual ocorre quando os sintomas mais intensos da esquizofrenia diminuem ou se tornam menos proeminentes, mas ainda persistem sintomas residuais. Esses sintomas podem incluir uma combinação de alterações cognitivas, como dificuldade de concentração e memória, isolamento social e alterações no afeto. Esses sintomas podem variar entre os indivíduos, mas geralmente incluem sintomas negativos. Os sintomas negativos da esquizofrenia residual estão associados à diminuição ou ausência de funções mentais e emocionais normais. Isso pode incluir uma redução no afeto, emoções, anedonia, perda de interesse ou prazer, apatia, falta de motivação, pobreza do discurso e dificuldade de concentração. Sintomas cognitivos. A esquizofrenia residual pode causar dificuldades cognitivas persistentes. Os pacientes podem ter dificuldade em manter a atenção, memória de curto prazo prejudicada, dificuldade de raciocínio lógico e problemas com a organização e planejamento. Sintomas positivos leves. Embora os sintomas positivos, como alucinações e delírios, sejam mais proeminentes durante um episódio agudo de esquizofrenia, alguns pacientes podem experimentar sintomas residuais de menor intensidade. Isso pode incluir alucinações auditivas leves, ideias delirantes sutis ou distorções perceptuais. Diminuição da funcionalidade social. A esquizofrenia residual pode afetar a capacidade do indivíduo de se envolver em relacionamentos interpessoais,
manter um emprego ou cumprir tarefas diárias. A diminuição da funcionalidade social pode levar a isolamento social e dificuldades na vida cotidiana. O tratamento para a esquizofrenia geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, combinando intervenções medicamentosas, terapia psicossocial e suporte contínuo. É importante ressaltar que o tratamento deve ser adaptado às necessidades individuais de cada paciente, levando em consideração a gravidade dos sintomas, a resposta ao tratamento e as preferências pessoais. Algumas principais opções de tratamento para a esquizofrenia são: medicamentos antipsicóticos. Os antipsicóticos são a classe de medicamentos mais comumente prescrita para tratar os sintomas da esquizofrenia. Eles ajudam a controlar os sintomas positivos, como alucinações e delírios. Existem dois tipos principais de antipsicóticos: os típicos, primeira geração, e os atípicos, segunda geração. Os antipsicóticos atípicos são geralmente preferidos devido a uma menor probabilidade de efeitos colaterais graves, como movimentos involuntários. Terapia psicossocial. A terapia psicossocial desempenha um papel crucial no tratamento da esquizofrenia. Diferentes abordagens podem ser utilizadas, incluindo terapia cognitivo-comportamental, TCC. Ajuda o paciente a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais, desenvolvendo estratégias para lidar com sintomas, estresse e problemas cotidianos. Treinamento de habilidades sociais. Ajuda os pacientes a melhorar suas habilidades de comunicação, interação social, resolução de problemas e tomada de decisões, visando melhorar a funcionalidade social. Terapia familiar. Envolve a família no processo terapêutico, fornecendo suporte, educação e orientação para ajudar na compreensão da doença e na melhoria do ambiente de apoio ao paciente. Programas de reabilitação psicossocial. Esses programas visam melhorar a qualidade de vida e a reintegração social dos pacientes. Eles podem incluir treinamento vocacional, apoio à empregabilidade, programas de moradia assistida, suporte para atividades diárias e grupos de apoio. Suporte contínuo e monitoramento. É importante oferecer suporte contínuo aos pacientes com esquizofrenia, incluindo acompanhamento médico regular, monitoramento dos efeitos colaterais dos medicamentos, ajustes de dosagem, além de disponibilizar recursos de suporte comunitário para ajudar a gerenciar os desafios diários. É fundamental que o tratamento seja individualizado e baseado nas necessidades específicas de cada paciente. A colaboração entre médicos, terapeutas, familiares e o próprio paciente é essencial para alcançar uma abordagem eficaz e abrangente no tratamento da esquizofrenia. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre a mente e bem-estar que postamos aqui toda semana. Também fique à vontade para deixar seu comentário, dúvida ou sugestão aqui embaixo, pois vou adorar responder você. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.